Você já orou hoje pela paz do mundo? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela carrega um peso que talvez você ainda não tenha percebido. Enquanto você escuta essas palavras, há famílias fugindo de bombardeios, crianças chorando com medo do amanhã, nações em conflito, corações perdidos no ódio. E diante de tanta dor, a gente se pergunta: será que a nossa oração tem algum poder? Será que dobrar os joelhos, em silêncio, no nosso quarto antes de dormir, pode mesmo fazer diferença diante de tanta escuridão? Talvez você já tenha sentido essa inquietação no coração. Talvez já tenha olhado para as notícias e pensado: o que eu posso fazer? Sou só um. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave espiritual capaz de acender luz mesmo nas noites mais escuras? E eis uma chave que foi entregue do céu para a terra, por meio de uma jovem tão pura quanto ousada, Nossa Senhora de Fátima. Sim, o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque não estamos falando de teorias, mas de uma missão real. Um chamado urgente que o céu fez à humanidade e que ainda ecoa com força, pedindo oração, penitência e fé viva. 3 palavras que, quando vividas com o coração, têm o poder de transformar o mundo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as aparições de Fátima. Talvez até reze o texto de vez em quando. Mas será que você entendeu o recado por trás do manto da mãe? Será que você compreendeu que o que ela pediu lá em 1917 menos era mais do que devoção pessoal? Era um plano celestial de resgate e proteção do mundo. E sabe qual a melhor parte? Você faz parte desse plano. Não importa se você tem uma vida agitada, cheia de tarefas, ou se no seu dia só sobra 1 minuto de silêncio antes de dormir. Esse minuto pode ser o mais importante de todos, porque Nossa Senhora pediu orações diárias, pequenos sacrifícios, atos de amor escondidos e penitência oferecida pela conversão dos pecadores e pela paz mundial. E tudo isso, por mais pequeno que pareça, tem um valor imenso quando unido à vontade de Deus. Fica comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você vai entender como esses gestos simples, menos como a oração noturna Faita Come Fei, são como sementes lançadas no solo da humanidade. Você vai conhecer um segredo espiritual revelado em Fátima, algo que muitos ignoram, mas que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina espiritual. E mais, você vai descobrir que não está sozinho nessa missão. Existe uma corrente invisível de fé, um exército silencioso de corações orantes espalhados pelo mundo. E você pode ser um deles. Você já passou por aquele momento em que sente que precisa fazer algo pelo mundo, mas não sabe por onde começar? Então, talvez esse vídeo seja a resposta que você estava esperando. Talvez essa seja a sua hora de dizer: sim, eu quero ser parte dessa transformação. Porque a oração, especialmente à noite, quando o mundo desacelera e o coração se recolhe, é um momento ideal para oferecer tudo a Deus. O que você viveu, o que te feriu, o que você não entende, e transformar tudo isso em um clamor pela paz. Agora respira fundo e prepara o coração, porque o que vem a seguir é mais do que um conteúdo, é um convite do céu. Porque a oração, especialmente à noite, quando o mundo desacelera e o coração se recolhe, é o momento ideal para oferecer tudo a Deus. O que você viveu, o que te feriu, o que você não entende, e transformar tudo isso em um clamor pela paz. E se nesse exato momento você está sentindo que essa mensagem está tocando algo aí dentro, se de alguma forma isso faz sentido para você, eu quero te convidar a partilhar. Deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Pode ser uma lembrança, uma oração que você costuma fazer antes de dormir, ou até mesmo uma dúvida que carregava no coração. Sua experiência pode tocar outras vidas e criar um espaço de comunhão aqui nos comentários, onde muitos também vão se reconhecer cada vez que você comenta, que deixa seu like e se inscreve neste canal. Você ajuda essa mensagem de fé a alcançar mais e mais corações. E não é só sobre números, é sobre almas. É sobre espalhar esperança num mundo que muitas vezes está cansado, ferido e precisando redescobrir a luz da oração. Sua participação aqui é o que sustenta esse trabalho e fortalece essa missão. E olha, se você sente que precisa continuar recebendo conteúdos que elevam, que tocam o espírito e que te lembram da sua importância no plano de Deus, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e continua caminhando com a gente nessa jornada de fé, transformação. Agora vamos seguir, porque a missão que Nossa Senhora nos confiou vai muito além do que parece. E o que vem a seguir pode abrir ainda mais os seus olhos para o valor da sua oração e o poder do seu sacrifício, por menor que pareça. Em 1917, no meio de um mundo mergulhado na dor da Primeira Guerra Mundial, 3 crianças simples, pastores de ovelhas em uma aldeia portuguesa chamada Fátima, começaram a viver algo que mudaria não só suas vidas, mas a história da espiritualidade cristã
para sempre. Lúcia, Francisco e Jacinta menos, com idades entre 7 e 10 anos menos, afirmaram ver uma senhora mais brilhante que o sol. Aquela mulher vestida de branco, com um rosto cheio de misericórdia e firmeza, revelou-se como Nossa Senhora do Rosário. E a mensagem que ela trouxe não era simbólica nem abstrata, era clara, urgente e profundamente direta. O mundo precisava mudar de rota. Precisava de oração, de penitência, de conversão. Mas não era só um pedido para as crianças. Era um apelo global, quase um grito do céu. Rezem o terço todos os dias pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. Ela repetiu essa frase em várias das 6 aparições, como quem sabe que, na simplicidade dessas palavras, existe um poder que a humanidade ainda não compreendeu totalmente. E talvez seja exatamente isso que muitos ainda não perceberam. Que a paz mundial não se constrói apenas com tratados políticos ou decisões de líderes mundiais. Ela começa nas escolhas íntimas. No coração de cada um, Nossa Senhora não pediu grandes gestos públicos. Ela falou sobre pequenos sacrifícios do dia a dia, sobre aceitar sofrimentos com amor, oferecer contrariedades a Deus em reparação aos pecados cometidos contra Ele. Pediu que vivêssemos com mais consciência do impacto espiritual de cada attitude, que entendêssemos que o bem e o mal não são apenas conceitos abstratos, mas forças reais presentes nas nossas decisões, nos nossos silêncios, nos nossos pensamentos. E o mais comovente é perceber que esse chamado não perdeu a validade. Muito pelo contrário, ele ficou mais atual. Vivemos tempos diferentes, mas com dores muito semelhantes. O mundo continua carregando guerras, divisões, ódios escondidos atrás de discursos e uma fome de sentido que as redes sociais e o consumismo não saciam. A mensagem de Fátima é como um farol nesse cenário confuso. Um lembrete de que no meio da desordem há um caminho de retorno e ele passa pela transformação interior de cada pessoa. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque por trás dessas palavras tão conhecidas, existe uma verdade oculta que muitos ainda não acessaram. O impacto real que uma vida de oração e penitência tem não só sobre quem a vive, mas sobre o mundo à sua volta. Não se trata de rezar para aliviar a consciência, mas de assumir uma postura ativa, corajosa e silenciosa em defesa da paz. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Só para eu saber que você tá com o coração aberto para viver isso, de verdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe algo que muita gente subestima menos, um momento do dia que parece simples, quase automático, mas que carrega um potencial espiritual imenso. A hora do dormir. Sabe aquela pausa antes de apagar a luz? Quando o corpo já está cansado e o mundo desacelera ao redor? É exatamente aí que pode começar uma verdadeira transformação. Não é só sobre descansar o corpo. É sobre preparar a alma. E mais do que isso, é sobre assumir um papel silencioso mas poderoso como guardião da paz antes do dormir. Você pode levantar um escudo invisível de proteção espiritual sobre sua casa, sua família, seu país e até o mundo. Parece grande demais, talvez. Mas a verdade é que as batalhas mais decisivas não são vencidas com força bruta, mas com fé firme, em momentos como esse. Uma oração sincera, feita no silêncio da noite, pode alcançar lugares que nossos pés jamais pisariam. É nessa hora que a alma fala mais alto, que o barulho do dia se cala e a presença de Deus encontra espaço. Jesus mesmo se retirava para orar à noite, no alto dos montes. E Maria em Fátima nos convida a fazer o mesmo, menos com o coração, com entrega, com verdade. Porque a oração noturna é diferente, ela é mais íntima. Carrega o resumo de tudo o que foi vivido no dia e entrega tudo nas mãos de Deus. É como colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu confio. Cuida do mundo enquanto eu durmo. Essa é a beleza da oração noturna. Ela não exige palavras perfeitas, nem longas fórmulas. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço, rezado com fé, ou até mesmo um suspiro profundo que diz mais que 1000 frases. O que importa é a intenção, é a entrega. É entender que você pode ser resposta ao pedido de Nossa Senhora, oferecendo aquele momento como um ato de fé, de intercessão, de amor verdadeiro pelos outros. E aqui vai uma revelação que muda tudo. Quando você reza à noite, você não está apenas pedindo paz, você está gerando paz. Está cooperando com o plano de Deus de forma ativa. Está, de verdade, assumindo um lugar no bastidor espiritual do mundo. E isso não é exagero. É fé vivida na prática. É espiritualidade encarnada nas pequenas decisões diárias. E é também uma mudança de mentalidade. Sair do modo espectador e entrar no modo instrumento de Deus. Escreve aí nos comentários, isso faz sentido para mim, só para eu saber que você também sente esse chamado interior. Essa vontade de se tornar um guardião da paz nas pequenas coisas. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe uma chave espiritual esquecida por muitos,
e que Nossa Senhora fez questão de destacar em Fátima: a penitência. E não estamos falando aqui de castigos extremos ou sacrifícios fora da realidade. A penitência verdadeira, aquela que tem poder de tocar o céu, é muito mais próxima do nosso cotidiano do que a gente imagina. Ela acontece quando você transforma algo difícil em oferta. Quando diante de uma dor, uma contrariedade, um esforço do dia, você diz: Senhor, eu te entrego isso por amor, por paz. Pela conversão dos pecadores, essa atitude tão simples, na forma e tão profunda no sentido, muda tudo, porque ela nos tira do centro e coloca o outro no foco da nossa intenção. A penitência abre espaço para a graça. É como se disséssemos: eu aceito essa cruz pequenina para que outros possam ser libertos de cruzes maiores. E esse gesto, por menor que pareça, tem um impacto silencioso, mas poderoso. No mundo espiritual, os pastorinhos entenderam isso com uma maturidade que surpreende. Jacinta, por exemplo, oferecia até a sede que sentia no calor do campo, dizendo: é pela conversão dos pecadores. Francisco escolhia ficar em silêncio, sozinho, para consolar o coração de Jesus. Lúcia suportava zombarias e dúvidas. Tudo isso entregue como oferta. Eles não estavam tentando chamar a atenção. Estavam vivendo uma mentalidade espiritual elevada, onde cada sofrimento podia ser canal de salvação para outros. Aqui está a verdade oculta que muitos ainda não acessaram. Você também pode fazer isso, mesmo sem aparições, mesmo sem viver uma vida extraordinária. Basta um gesto simples, feito com fé e intenção. Um jejum discreto, uma palavra que você decide não dizer no impulso, uma paciência mantida no meio do caos. Isso é penitência, e é justamente essa oferta que faz parte do plano de Deus para restaurar o mundo. Um plano que começa por dentro, no escondido do coração. Imagina só, se milhares de pessoas todos os dias começassem a entregar seus sofrimentos assim, quanta paz poderia brotar em lugares onde hoje reina a escuridão? A penitência vivida com amor é como um perfume que sobe aos céus. É um clamor silencioso que toca o coração de Deus. E isso está ao seu alcance agora, não importa sua idade, seu tempo, sua realidade, porque o que conta é a intenção, é o amor escondido por trás do esforço. Escreve aí nos comentários: tô nessa jornada também. Quero saber quem está disposto a viver esse chamado com o coração inteiro. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma força que muitos subestimam: a oração feita em unidade. Quando você se ajoelha no silêncio do seu quarto, talvez até sentindo que está rezando sozinho, saiba que não está. Existe uma corrente invisível ligando você a milhares, talvez milhões, de corações espalhados pelo mundo, unidos no mesmo clamor, paz, conversão, misericórdia. E essa unidade espiritual tem um impacto gigantesco no céu. E como se cada oração fosse uma gota que, somada às outras, forma um rio poderoso capaz de mover o impossível. Em Fátima, Nossa Senhora pediu que rezássemos o terço todos os dias. Mas não foi apenas um convite para rezar individualmente, foi um chamado à comunhão. Quando uma multidão reza o terço com fé, algo acontece nos bastidores do mundo espiritual. Correntes são quebradas, corações se abrem, e aquilo que parecia impossível começa a se transformar. É a força da coletividade com propósito. Cada Ave Maria repetida com o coração se une a tantas outras e sobe como um clamor unificado ao trono de Deus. Mesmo quem reza sozinho antes de dormir, num canto escondido do mundo, tá, sem saber, participando de algo muito maior. Deus não mede a oração só pelo volume ou pela beleza das palavras, mas pelo amor com que ela é feita menos e pela intenção com que ela se conecta aos outros. Você pode ser um desses elos. Pode ser aquele que segura a mão de alguém em oração mesmo sem saber quem é. Pode ser o ponto de luz que fortalece a esperança de uma alma distante. É como se cada noite fosse um novo capítulo dessa batalha espiritual e você tivesse a chance de escrever, com sua oração, uma nova história de reconciliação e de paz. Não subestime esse momento. É ali no fim do dia, quando tudo parece estar em silêncio, que o céu escuta com mais atenção. E quanto mais gente estiver unida nesse mesmo espírito, maior é a força dessa intercessão coletiva. Por isso, mesmo que o mundo lá fora esteja mergulhado em caos, guerras, divisões e desamor, nunca pense que você está impotente. Existe algo que transcende fronteiras, idiomas e distâncias. A oração feita com fé e unidade. Quando o povo de Deus se une, o inimigo treme. Quando milhares se ajoelham em silêncio, o barulho que chega ao céu é ensurdecedor, um barulho de amor, de entrega, de confiança. Comenta aí. Isso faz sentido para mim porque eu sei que no fundo, você também sente esse chamado a fazer parte dessa corrente de luz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o que Nossa Senhora realmente nos pediu não é só sobre repetir palavras, é sobre rezar com o coração inteiro, com intenção verdadeira.
Não basta segurar o terço nas mãos, é preciso mergulhar naquilo que ele representa. Cada conta do terço é como um passo nessa jornada espiritual, uma maneira de atravessar, com Maria, os mistérios da vida de Jesus, desde a alegria até a dor, passando pela glória, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela, Naudexu, margem para a dúvida. O terço diário é uma arma espiritual. Não é uma oração ultrapassada ou monótona como muitos pensam. É uma oração viva, cheia de poder oculto, capaz de transformar a mentalidade de quem reza e também de tocar situações distantes, que talvez a gente nem saiba que precisam de intervenção. E quando essa oração é feita com intenção, com entrega, ela se torna um rio de misericórdia correndo do nosso coração até o céu, além do terço. Nossa Senhora recomendou também o oferecimento diário, um gesto simples, mas com impacto imenso. Ao acordar, podemos entregar tudo o que somos e viveremos naquele dia. As dores, as alegrias, as decisões, os esforços. Esse oferecimento feito com sinceridade coloca nossa rotina sob a luz divina. Não precisa ser longo, basta ser real. E junto a isso vem a oração ensinada pelo anjo, que antecedeu as aparições. Uma oração que nos faz reparar, consolar, interceder. Agora sei Volca Puder. Repita comigo, com calma, com atenção, com fé. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pausa um instante. Deixa essa oração entrar. Ela parece pequena, mas carrega uma verdade oculta. O desejo de reparar, de amar por aqueles que não amam, de interceder por quem nem sabe que precisa. Isso é rezar com intenção. Isso é se tornar a ponte entre o céu e a terra. Escreve aí nos comentários, tô nessa jornada também. Porque cada um que se une a essa corrente de oração faz com que o mundo respire um pouco mais de esperança. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com clareza. Mas existe uma batalha acontecendo, silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas muito real. E nessa guerra espiritual você não está do lado de fora, só assista. Você é parte dela. E mais do que isso, você foi convocado. Sim, o céu escolheu você. Em meio a bilhões de pessoas no mundo, existe um chamado único, pessoal, intransferível, que só você pode atender. Não como um espectador, mas como um soldado da paz espiritual. Essa missão não tem uniforme visível nem holofotes, mas carrega um valor eterno. Quando você reza, mesmo que seja no silêncio do seu quarto, você está intervindo em realidades espirituais que ultrapassam o seu entendimento. Cada oração é uma flecha de luz lançada contra as trevas. Keira, Ave Maria rezada com fé abre caminhos onde parecia não haver saída. Cada sacrifício, cada súplica, cada ato de entrega, tudo isso é arsenal que o inimigo teme. E veja, não se trata de um peso ou de uma cobrança. É uma honra, é um privilégio. O céu conta com você não porque está desesperado, mas porque reconhece o seu valor. Porque sobe que ao confiar a você essa missão, está entregando algo precioso nas mãos de alguém capaz de responder com coragem. Mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas lutas diárias, você foi equipado com algo que o mundo não entende. O poder da oração feita com fé. Essa consciência muda tudo. Ela transforma a mentalidade. Faz a gente enxergar o dia a dia com outros olhos. Aquela oração aparentemente pequena antes de dormir se torna um ato estratégico de defesa espiritual. Aquela súplica que você faz chorando por alguém da sua família se torna escudo. Você está construindo algo eterno, mesmo quando ninguém vê. Escreve aí nos comentários. O céu conta comigo porque essa frase é mais do que palavras. É um lembrete da sua verdadeira identidade nessa jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando falamos sobre Fátima, não estamos apenas relembrando aparições antigas. Estamos diante de um divisor de águas espiritual, um ponto de virada na história da humanidade. Em 1917, enquanto o mundo mergulhava no caos da Primeira Guerra Mundial, 3 crianças analfabetas em um vilarejo esquecido de Portugal foram visitadas por alguém que mudou tudo, a própria Mãe de Deus. E o que ela pediu? Oração. Simples, fiel, perseverante. Principalmente o terço. E aqui está uma verdade oculta que poucos percebem. Enquanto os generais se moviam nos campos de batalha e as nações decidiam o destino dos povos, o céu respondia aos joelhos dobrados de crianças. E não é exagero. Após o apelo de Nossa Senhora e a mobilização de orações, algo humanamente impensável aconteceu: o fim repentino da guerra. Nenhum tratado explica completamente a velocidade com que o conflito foi encerrado, mas há registros históricos e espirituais apontando que sim, a resposta celestial foi movida por uma corrente invisível. Pessoas comuns, que começaram a rezar com fé.
E isso não parou por aí. Muitos dos que zombavam ou ignoravam a fé passaram por verdadeiras conversões. Homens endurecidos, mulheres afastadas da vida de oração, famílias inteiras transformadas, porque quando o céu fala por meio de Maria, não há alma que fique indiferente. Cada testemunho vindo de Fátima carrega esse mesmo DNA. Oração feita com intenção gera impacto real. Talvez seja esse o ponto que mais nos toca hoje. Se naquela época, com recursos escassos e pouca informação, as pessoas se moveram pela fé e viram milagres, o que está impedindo a nossa geração? Talvez o que falte não seja fé, mas consciência. Consciência do poder que já temos nas mãos, mas que às vezes deixamos adormecido. A oração não é um último recurso, é a chave da transformação. Comenta aí. Oração muda tudo, porque essa frase, mais do que nunca, precisa ecoar no nosso coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu em Fátima não foi apenas um episódio isolado da história religiosa, menos foi uma chave espiritual que continua disponível para nós hoje. E o mais impressionante é que ela não está trancada atrás de cerimônias complexas ou segredos ocultos. Essa chave está nas suas mãos. Está no que você escolhe fazer ao final de cada dia. Enquanto o mundo corre, se agita, se perde em disputas e distrações, existe um espaço sagrado que só você pode ocupar. Um instante em que, antes do dormir, você se volta a Deus. Esse momento pode parecer pequeno, silencioso, quase invisível, mas no bastidor do invisível, ele gera impacto real. Pensa comigo. Se as orações de 3 crianças analfabetas foram capazes de alterar o curso de uma guerra, o que poderia acontecer se milhares de pessoas como você decidissem reservar alguns minutos da noite para um ritual de fé e entrega? É disso que estamos falando. Não de religiosidade automática, mas de uma mentalidade transformada que entende que a oração não é um dever, é um encontro. E nesse encontro, você coloca a sua jornada nas mãos daquele que pode tudo. É por isso que hoje eu quero te convidar a algo simples, mas profundo. Antes do dormir, pare por um minuto. Silencie. De verdade, sem celular, sem distrações, um minuto em que você respira fundo e reconhece a presença de Deus. Depois, ofereça seu dia, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que você sinta que errou mais do que acertou. Entregue. Diga, Senhor, foi o que consegui hoje. Recebe com misericórdia. Em seguida, reze pela paz no mundo. Parece amplo demais, mas não é. Cada palavra tem peso, cada súplica tem eco. E por fim, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Só isso, poucos minutos. Mas eternos diante de Deus. Comenta aí, poucos minutos, mas eternos diante de Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que muitas vezes a gente ignora. A transformação do mundo começa na transformação de um coração. Não é só uma questão de religiosidade ou tradição. É decisão. É mentalidade. É sobre entender que cada vez que você fecha os olhos e entrega sua voz à oração, você está movendo forças que vão muito além do que os olhos podem ver. Existe um impacto real acontecendo nos bastidores da sua vida e da vida de tantas outras pessoas. Enquanto o mundo se acostuma com notícias de guerras, violência, injustiça, nós somos chamados a fazer o contrário. Criar um espaço de luz em meio à escuridão. Não é coincidência que Nossa Senhora em Fátima tenha aparecido justamente em um dos períodos mais sombrios da história moderna. O recado era claro: ou a humanidade volta o olhar para o alto, ou vai continuar tropeçando na própria cegueira espiritual. E essa decisão de olhar para o alto começa de forma simples. Começa à noite, quando o silêncio da casa permite que você escute o que realmente importa. Quando, antes de deitar, você escolhe fazer da sua mente um campo fértil para a fé, e não um depósito de preocupações. A sua oração de hoje pode ser a resposta para o desespero de alguém do outro. Pode ser o ponto de partida para uma mudança que você nem imagina. E sabe o que é mais bonito? Não importa se você se sente pequeno ou incapaz. Deus sempre fez grandes milagres através de instrumentos simples, como o M. Fátima, como nós. Pequenas escolhas diárias que no conjunto mudam destinos inteiros. Agora, imagine se cada pessoa que assistir a este vídeo decidir adotar esse ritual. Imagine a corrente de fé, o impacto espiritual que podemos gerar juntos. O mundo precisa de paz, e essa paz começa em nós. Comenta aí. Eu sou parte dessa corrente de fé. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou um espaço aí dentro. E talvez tenha sido exatamente o que você precisava hoje. Então, faz sentido continuar nessa caminhada junto com a gente. Se esse conteúdo falou com você de algum jeito, se te lembrou do valor da oração, da missão, da fé que transforma menos, se inscreve no canal
para receber sempre algo que fortaleça a sua alma. Aqui, cada vídeo é feito com verdade, com propósito e com o desejo sincero de te ajudar nessa jornada. Deixa também nos comentários. Eu creio no poder da oração, assim a gente sabe que você ficou até o final e faz parte dessa corrente de fé que só cresce. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixa seu like. Isso ajuda mais do que você imagina, porque cada curtida empurra essa mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir isso agora. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou. Clica e continua comigo por lá. Vamos seguir juntos.